Graça e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer, a irmã Cleide, ao pastor, pelo convite e também por proporcionar esse momento, porque eu vejo que essa é uma igreja que se preocupa em ser relevante na sociedade em que ela está inserida. Bom, está aqui comigo, meus pais, Sérgio e Luciene, meu esposo, Joabe, tá? Então, gente, a minha intenção aqui hoje, eu não sou pregadora, eu vim aqui servir a vocês com aquilo que Deus tem, me ensinado em relação ao meu trabalho. Então, claro, se o pastor, autorizar também, os irmãos fiquem à vontade para estar perguntando, para estar tirando dúvidas, porque, de fato, o meu propósito aqui é servir a vocês, tá? Com a necessidade que vocês têm de entender a respeito desse assunto, a respeito das necessidades da igreja, das adequações que vocês precisam fazer, Então, fiquem à vontade, tá? Levantem a mãozinha de vocês, chamem, que eu estou aqui para ouvir vocês também, tá bom? Então, vamos lá, Eu vou pedir para o meu irmão querido ali puder compartilhar, só para a gente não se perder aqui, porque é muita coisa para falar, Eu trabalho com autismo, gente? Não só com autismo, mas com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Eu trabalho com avaliação, Então, essa é a minha realidade praticamente todos os dias. Eu tenho lidado, com essa demanda. E eu creio que aqui também, não só por ser algo que a gente tem observado, crescente lá fora, mas eu sei que aqui dentro da igreja estão chegando pessoas, existem educadores, pais, que lidam, com essa condição. Então, a gente precisa entender para compreender e saber lidar, Então, o que é o autismo, gente? Alguns já ouviram falar, mas o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? É um transtorno que ele afeta o desenvolvimento, vamos dizer assim, neurológico, como o cérebro do indivíduo ele se desenvolve. E por que neurodesenvolvimento? Porque ele ocorre, aliás, se manifesta nos períodos iniciais do desenvolvimento. Ou seja, na infância, a gente já observa a manifestação desse transtorno. Tá? E o autismo, gente, ele tem base genética. Então, ou seja, ninguém vira autista, você já nasce autista. Tá? O que ocorre é que esses sintomas eles vão se manifestar em determinada fase, faixa etária, em intensidades diferentes. E a gente vai entender um pouco das características desse transtorno, que eu tenho certeza que, assim como foi, nós estivemos lá na Igreja Congregacional, a Peniel, e foi muito produtivo também. A gente viu que é uma realidade assim, real da igreja. E conforme a gente for falando, eu creio que talvez vocês possam ir lembrando, e pensando em situações, em pessoas, e vai ser importante a gente tirar dúvidas. Então, o autismo, gente, olha só. Quais são as características do autismo? O autismo ele afeta, gente, a comunicação e a interação social, tá? E traz padrões de comportamentos restritos ou repetitivos. Tá, mas que negócio, nome difícil. Vamos ser mais claros, vamos dar exemplo. Do que é isso, afinal? São núcleos de dificuldade. Então, toda pessoa autista, ela vai apresentar núcleos, dentro desse núcleo de dificuldades, em intensidade maior ou menor. Sempre vai ter. Tá? Então, assim, nas crianças, como eu estou falando, começa lá na infância. Como que a gente observa? Já em bebês, até os 12 meses, até um aninho, a gente já consegue notar algumas características do TEA. Que características, por exemplo? Ausência de balbucio, criança que não compartilha o olhar, criança que é, às vezes, hipotônica, não é muito responsiva aos comandos, não atende quando chamada, ou criança que brinca de forma atípica com os brinquedos, de maneiras que nós falamos que é disfuncional, ou seja, pega um carrinho, brinca com a roda, não tem aquela coisa simbólica. Criança, às vezes, que chora demais, chora em excesso. Bebês que
tem uma certa dificuldade de se regular emocionalmente. E aí, até os 12 meses, é muito comum, alguns pais, né, relatam essas características principais, principalmente na questão do olhar, do comando, uma criança que interage pouco, às vezes, com seus próprios cuidadores. Né? A mãe está amamentando e a criança não olha, né, não faz carinho, não coloca a mão. E aí isso começa a chamar a atenção da mãe, obviamente. Né? E aí, conforme ela vai crescendo, vão vindo outras coisas. Vem a introdução alimentar, e aí é uma criança que, às vezes, pode ter muita dificuldade com a questão alimentar, ser seletiva. Né? O que é, afinal, a seletividade alimentar? É só comer a mesma coisa? Não necessariamente, mas tem a ver com a rigidez que há no autismo, né? Que é a repetição. São muito repetitivas, inclusive na alimentação. Então, pode ter dificuldade em experimentar novos alimentos. E aí, todas essas características, elas vão estar dentro desse núcleo e se manifestar em intensidades diferentes para cada um. Tá? Então, dentro do núcleo de comunicação e interação social, a gente vai ver, às vezes, uma criança que pode apresentar um atraso na fala, ou seja, a criança que, com os 2 aninhos, uma criança que não fala quase nada. Com 2 aninhos, uma criança já tem que estar formando algumas frases, né? Já tem que estar criando umas brincadeiras, corresponde. E aí a criança não olha, não atende ao nome, fala pouco, certo? Então, a gente já liga um alerta, tá? Eu sei que, assim, até antigamente, né, talvez eu não peguei essa fase, mas muitos aqui já devem ter ouvido isso, de médicos falando, cada criança tem seu tempo, espera, o filho vai desenvolver. Gente, é o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento, não é que cada criança tem seu tempo, tá? Nós, seres humanos, cada faixa etária da nossa vida, é esperado que nós desenvolvamos certas habilidades, que nós alcancemos alguns níveis, né, no nosso desenvolvimento humano. E para as crianças também. Então, quando a gente fala de diferentes áreas, nós estamos falando disso. Né? Então, nós não podemos cair nesse achismo de, deixa. Não, não deixa. Tem atraso? É importante olhar, é importante investigar. Tá? Então, não é que cada criança tem seu tempo. Não acreditem nisso. Certo? Então, nós precisamos estar muito atentos a esses marcos, porque os marcos do desenvolvimento, eles sinalizam muito a presença de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo. Né? O autismo, o TDAH, enfim. Então, isso é uma coisa que os pais, né, os educadores, eles precisam estar muito atentos. E aí, falando desses núcleos ainda, né, tem essa questão do atraso na fala, tem crianças que apresentam ecolalia. O que é ecolalia, gente? Tem criança que fala, não tem atraso na fala, mas ela pode ter ecolalia, que é repetição da fala em eco. Ela tem um repertório muito baixo no nível de vocabulário, de comunicação, então ela repete o que o outro fala, que ela não entendeu. Né? É um transtorno de linguagem. Então, ou seja, é preciso estar atento a isso também. Tá? Isso já lá na infância, né? Bem pequenininho, a gente nota isso nas crianças. Tá? Em relação aos comportamentos restritos e repetitivos, o que são isso? Gente, são padrões de comportamentos que são rígidos. Rígidos por quê? Eles são muito persistentes. Interesse, em repetição, em foco. E aí, para a gente exemplificar melhor, o que está dentro desses padrões, né? Na infância, por exemplo, quando a gente vê uma criança, por exemplo, que não sabe brincar, talvez simbolicamente, uma criança que tem um padrão restrito, rígido, porque ela é inflexível e não consegue criar ali um contexto de brincadeira. Uma criança que tem seletividade alimentar, também. E seletividade alimentar, gente, não é uma característica para o diagnóstico, mas está associada. Mas o que está associado à seletividade alimentar, muitas vezes? Alterações sensoriais. Tá? Então, alterações sensoriais, elas são muito presentes no autismo e estão dentro desses padrões restritos e repetitivos. Né? O que são essas alterações sensoriais? Nós precisamos pensar que o nosso corpo, nós temos vias sensoriais, né, de entrada.
para que nós recebamos os estímulos do meio, né? A gente aprende lá na escola, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar. E, geralmente, as crianças, os indivíduos dentro do espectro, eles têm alterações em algum nível, no nível sensorial. E a gente vai observar déficits nessas áreas, né? Que isso inclui a fala, por exemplo, inclui talvez o tátil, às vezes criança que não gosta, por exemplo, de pisar na grama. E aí, gente, o que eu quero que vocês tentem olhar, assim, para também a gente não estereotipar tudo, porque a gente sabe que algumas crianças, quando bebezinhas, elas realmente apresentam uma certa aversão a algumas coisas. Mas no autismo isso é muito persistente e isso gera muito sofrimento. Tu vai ver que isso vai desregular aquela criança, que ela vai ficar inquieta, que ela vai ficar chorosa, né? Que aquilo vai incomodar de fato. Não é uma coisa simples de manejar, né? Então, uma criança que às vezes tem dificuldade em tocar em texturas, que não gosta de ficar suja, que não gosta que coisas toquem nela, que certos alimentos ela acaba rejeitando por conta da textura também, ou por conta do cheiro, né? O sabor. Então, essas alterações, elas podem ser para mais ou para menos, né? Ou seja, os meus receptores, né, desses estímulos sensoriais, eles são limiares muito baixos, então, acaba precisando de mais para sentir. Então, a gente vê uma criança com uma busca sensorial muito intensa, né? E também o contrário, com limiar muito alto, então, qualquer estímulozinho, ela já se incomoda. E assim, a gente, mais à frente, eu vou falar um pouco sobre essas questões, do porquê que é importante a gente pensar aqui dentro do contexto de igreja, porque aqui, gente, é um lugar muito desafiador para essas crianças. Muito, porque aqui é cheio de estímulo, né? Nós estamos aqui, é estímulo o tempo todo, é visual, é auditivo, enfim. E aí, para a gente entender, né, o TEA, né, o autismo, como que ele se apresenta, e a gente conseguir talvez adaptar, a gente precisa estar ciente disso, né? E aí, dentro desses padrões restritos, nós também vamos ver de comportamento. Crianças que só brincam da mesma maneira, só têm interesse por um certo tema, ou por um certo tipo de brinquedo. Né? Como eu falei, criança que só brinca com a rodinha do brinquedo, não entende que o carrinho é para andar, não cria um contexto de brincadeira. Criança que brinca com objetos aleatórios, folha, tampa de garrafa, fio de vassoura. Eu estou falando assim porque são coisas reais. Né? E aí, outra coisa importante é a inflexibilidade mental, no sentido de rotina. Né? As crianças dentro do espectro, muitas vezes, elas são muito adeptas à rotina, por conta dessa rigidez. Então, elas gostam das coisas muito repetitivas. Então, às vezes, tem que ser tudo no mesmo horário, tem que ser tudo daquele jeitinho que ela programou. Né? Opa, olha só quanta coisa. Né? Para a gente consegue facilmente, né? Se uma coisa se muda nos nossos planos, a gente consegue se adaptar. Mas, em função dessa inflexibilidade, esses indivíduos, eles sofrem, gente. Eles sofrem porque o cérebro deles não consegue ver da forma como a gente vê. Então, no autismo, a maneira de perceber as situações é diferente. E aí, a gente vai pensar, obviamente, em como lidar. Tá? Então, essa rigidez, ela acaba afetando muitas vezes o cotidiano. E aí os pais começam a observar, por exemplo, é uma criança que, às vezes, não aceita muito bem mudanças de planos, porque a gente fala que entra em comportamento, né, se desregula, fica muito chorosa, você não consegue acalmar, ela não aceita aquilo. Né? Ou uma criança que vê todo dia o mesmo desenho, ou todo dia ela quer ver só aquela partezinha daquele desenho, e fica voltando, só brinca do mesmo jeito. Isso, né, é um exemplo de comportamento repetitivo. Tá? E aí, gente, a grande questão aí, pode passar, irmão, a gente precisa olhar essas características. Óbvio que não é para a gente colocar numa caixinha de todo autista é assim e vai apresentar isso. Não. Nós estamos falando, por exemplo, de características, inclusive, que todos nós temos, só que em uma intensidade menor, né, e que não causa tanto prejuízo. Tá? E aí, por que é importante a gente falar, gente, sobre isso? Eu sei que para a gente é muita novidade, né? Mas a tendência, gente, é que
vamos dizer assim, esse seja o nosso novo normal. Né? Eu digo que, às vezes, nós vamos nos tornar os atípicos e eles vão se tornar os típicos. Por quê? Isso está cada vez mais presente na sociedade. Tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu falar de alguém, ou tem alguém na família, ou tem um aluno, né? Enfim, ou é pai, ou é tio, de alguém que está dentro do espectro. Tá? E hoje, nós temos dados sobre a prevalência do autismo, né? E aí, dos últimos dados que saíram, né, dos Estados Unidos, nós vimos que, em relação a 2023, com os dados de 2020, da pandemia, gente, tá? Olha só, a cada 100 pessoas nós temos aí um autista para cada 36 pessoas. Gente, isso é muita coisa. Quem trabalha aqui em escola pública, talvez, eu não sei se tenha, geralmente escola pública são 30 a 40 alunos, né? Por aí. Então, vocês pensam que em cada escola pública dessa, que aqui tem Angra, cada sala tem um autista, gente. Se a gente for pensar dessa maneira. Então, a prevalência, né, está aumentando. Tá? E aí, por que está aumentando, gente? O que será? Estão nascendo mais autistas? Pode ser. Até porque o estilo de vida mudou muito. Eu falo assim, porque eu conversando, né, com minha avó era viva, eu conversava com ela, ela falava, o estilo de vida era totalmente diferente. Não tinha essas coisas que a gente tem hoje. A nossa alimentação mudou, nosso estilo de vida mudou, o ritmo, né? Então, isso tudo afeta, né, a ocorrência desses transtornos, tá? Então, gente, o que está envolvido na presença de tantos diagnósticos? Obviamente, nós temos um aumento, sim, de casos, mas o que nós temos hoje? Nós temos profissionais mais capacitados, nós temos mais informações sobre o assunto, a maneira de realizar diagnóstico, isso evoluiu muito, gente, muito, tá? Dos anos 2000 para cá. Na década de 90, eu vou falar um termo aqui que eu não gosto, né? Que hoje não se usa mais isso, mas o autista na década de 90 era o chamado retardado. Isso é pejorativo. Né? Então, hoje, nós temos, né, critérios mais refinados para a gente conseguir realizar diagnósticos. E, por um lado, isso é bom. Porque se eu realizo o diagnóstico, eu consigo tratar, eu consigo intervir. Não era igual antigamente, que era isolado da sociedade, que era trancado. Enfim. Então, gente, esse é um ponto importante. Se isso está aumentando, deve ser uma preocupação da igreja, porque vai chegar aqui também. Tá? Aqui, talvez, deve ter, sei lá, umas 60 pessoas hoje aqui, enfim, não sou muito boa de conta. Mas já pensou, gente? E aí, assim, vamos falar sobre os fatores de risco para o autismo, né? A gente está falando de toda essa evolução, né, ao longo do tempo, o que está envolvido aí. Dentre as causas do autismo, o fator genético, gente, é o mais importante. Então, mesmo com todas essas mudanças ao longo do tempo, existe uma questão genética envolvida. Tá? O fator genético é o mais importante no autismo. Qual é a diferença entre hereditariedade e genética? Hereditariedade, que é passar de pai para filho. Quando a gente fala de genes, a gente está falando de que, talvez na nossa árvore genealógica, a gente tem ali genes que estão associados ao desenvolvimento do autismo, mas nem todo mundo vai desenvolver. Tá? Por quê? Isso está associado, tá, a fatores ambientais também. Sabe por quê, gente? Existe um conceito que é chamado de epigenética. O meio, ele modifica os genes. Então, por isso que o estilo de vida é muito importante. Por isso que hoje a gente entende, talvez, esse aumento do diagnóstico. Tá? Os genes, eles sempre estiveram ali. Mas a forma de viver, a forma como a sociedade tem vivido, isso afeta, sim, a manifestação desses transtornos. Tá? Então, obviamente, se eu tenho um pai, né, com autismo, uma mãe com autismo, eu tenho um caso na família com autismo, a chance de uma criança nascer com autismo, ela aumenta muito, cerca de 80%, tanto genética, né, quanto a hereditariedade. Tá? Então, está na base.
Tá, mas aqui eu conheço fulano que não tem ninguém com autismo, o pai e a mãe não é, e a criança nasceu autista. Enfim, ok? Multifatorial, gente, não existe uma causa única, tá? E o que eu quero dizer com todas essas coisas? Correlação, gente, é diferente de causa. Correlação são fatores que estão envolvidos e que eles interagem, tá? Então, por exemplo, outro fator que está aí no top, né, número de fatores associados ao autismo é a idade parental. Como assim? Idade dos pais, gente. E isso é algo que hoje é nítido. Eu falo por mim também. Os jovens, eles estão tendo um planejamento familiar, estão deixando para ter filhos mais tarde. Né? Nossos avós tinham filhos com 15, 18 anos, 20 anos. Hoje, a maioria deixa para depois dos 30, 35. Né? Então, gente, isso é muito importante, porque a idade parental avançada está muito associada ao desenvolvimento do espectro, tá? Principalmente nos homens. Então, homens, fiquem atentos. Tá? Depois dos 35, existe esse risco. Lembra, estou falando risco, não é causa, tá bom? Não se assustem também. Outro fato importante, isso é uma causa ambiental. Prematuridade, gente, extrema. Né? Crianças que nascem com menos de 28 semanas. Ou seja, eu tenho uma criança que nasceu com 28 semanas, o cérebro dela não se desenvolveu adequadamente. Ela veio antes do tempo. Né? Então, a chance dela desenvolver, né, características do espectro é grande também. Tá? E aí, outro ponto, a exposição a poluentes, que hoje em dia, né, isso é muito intenso. A forma como a gente se alimenta, gente. Pesticidas, uso de medicações. Hoje é tudo muito impuro. Né? E aí eu conversava com a minha avó, era da roça, comia, tirava da terra, não tinha impureza, não tinha nada. E hoje a nossa alimentação é aquilo, é fast food, é tudo ultraprocessado, é tudo muito rápido. Entende o que eu quero dizer com o estilo de vida? Mudou. Então, isso também está associado. Tá? Outro ponto é que o autismo, gente, geralmente está muito associado a outras condições, inclusive síndromes genéticas. Tá? Geralmente, as síndromes genéticas, né, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a síndrome de Down, síndrome do X frágil, elas estão associadas ao autismo também. O risco de desenvolver o TEA é maior também, porque há uma alteração no desenvolvimento. Tá? Então, existe, gente, mais de 400 genes associados ao autismo. Tá bom? Só para vocês estarem cientes. Né? E aí, assim, por que é importante entender isso? A gente nunca, talvez, vai conseguir definir exatamente a causa específica do TEA. Porque, como eu falei, o meio modifica os genes. Então, eu tenho um pai e uma mãe que não estão dentro do espectro, mas, às vezes, a mãezinha, infelizmente, o filho veio a ter um sofrimento fetal, né? Foi uma gestação conturbada, por exemplo, teve pré-eclâmpsia, teve descolamento de placenta. Gente, são situações que afetam, tá, o desenvolvimento do cérebro. Ok? Faltou o quê? Oxigenação para aquele cérebro. Então, isso vai afetar aquelas áreas ali. Lembra, falei que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento? Do desenvolvimento neurológico. Então, afetou. Tá? Então, hoje, assim, como eu falei, né, mudou muito a questão do termo em relação ao autismo. A gente fala autismo, TEA, né? Mas hoje a gente usa o termo espectro. Por que a gente usa o termo espectro? Porque o autismo, gente, ele não é um estereótipo. A gente não vai ver uma manifestação só. Espectro, porque nós temos um conjunto de características que vão se apresentar em intensidades diferentes. No núcleo que eu falei, de comunicação, interação social, de interesses restritos ou repetitivos, então, as pessoas vão apresentar dificuldades e intensidades diferentes. Tá? Então, por isso que nós falamos espectro. Antigamente, né, nós usávamos outros termos. Né? Tinha o Asperger, talvez alguém já ouviu falar, né? Que eu vou falar um pouco também. E que talvez muitas pessoas conheçam, pessoas que são Asperger, né? Que hoje a gente fala que é o autismo nível 1 e nem sabe, tá?
Mas o autismo ele tem muitas faces. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Pode passar, querido. Então, vamos lá. Quando a gente fala de espectro, né, a gente está falando, tá vendo, desse conjunto de características, mesma cor, mas em intensidades diferentes. Eu vou dar um exemplo de tem criança que é não verbal, ou seja, não fala nada. Há crianças que falam exageradamente. Ou crianças que falam funcionalmente, mas apresentam prejuízos de quê? Na linguagem não verbal. O que é isso, gente? Isso é muito importante, porque, olha só, quando a gente fala de linguagem não é fala, tá? Falar é uma forma de eu me expressar, de eu me comunicar, mas não é a única. Então, quando a gente fala de alteração de linguagem, no espectro autista, isso pode ir desde a fala, a ausência de fala, desde a comunicação não verbal, que é não entender pistas sociais. Que pistas sociais? Por exemplo, quando o outro está entediado, quando uma pessoa muda o humor, quando uma pessoa está brincando, está falando sério, contando uma piada, não entender metáforas, né? Não entender o sentido literal. Por quê? É uma dificuldade de abstração que eles têm, por eles serem muito rígidos. Então, por serem muito rígidos, as coisas precisam ser muito óbvias para eles, né? É sim, sim, não, não. Aí eu pergunto, será que eles estão tão errados assim? Enfim, isso é outra discussão. Mas assim, gente, e aí falando assim desse nível de intensidade, isso é muito importante, porque a gente vai ver de alguma forma, tá? A questão é que precisa ter dentro desses dois núcleos. Eu posso ter uma criança que tem um prejuízo muito maior nos padrões restritos, ou seja, muito rígida, uma criança muito repetitiva, muito adepta à rotina, apesar de ser uma criança que conversa, que fala funcionalmente, apesar de ter umas certas dificuldades para iniciar conversas, para fazer amizades espontaneamente, ou para manter os relacionamentos, isso pode ser um pouco difícil, né? Ou seja, é um nível diferente. Há crianças que, de fato, não falam, não interagem, né? Ou seja, tem uma rotina ali muito restrita e precisam de muito apoio. E aí, falando da manifestação dessas características, gente, inclusive, quando a gente fala do autismo, nós não falamos em grau, tá? Não se usa muito mais esse termo, grau de autismo. É autista grave, autista severo? Não existe isso, tá? Por que não existe isso mais? Porque é um espectro. Então, vai variando. Eu tenho sintomas hoje assim, mas se for estimulado, muda. E aí, o nível muda também. E o que é o nível, afinal? É um nível maior, melhor? Não. O nível, gente, ele diz respeito à necessidade de suporte que o indivíduo precisa, tá? E ele vai do 1 ao 3, né? Então, como assim? Como que é definido esse nível de suporte? Ele é definido, de fato, pelas características, né, que aquele indivíduo apresenta naquele momento de vida, o quanto de ajuda ele precisa para que ele seja funcional, para que ele consiga se adaptar, né, ao mundo, à realidade, para executar tarefas da vida diária. Então, é o quanto de apoio, né, que essa criança ou esse sujeito precisa. O ideal é que a gente consiga estimular as crianças, os indivíduos, para que eles estejam sempre no nível 1. O que é o nível 1? Eu trabalho muito com autistas nível 1 de suporte, adultos, principalmente, né? E eu gosto muito de falar desse nível, porque é um nível que é muito banalizado. E o autismo a gente fala muito sobre infância, né? Gente, mas as crianças crescem. E as crianças autistas, elas também vão crescer. E o que nós queremos que elas venham se tornar? Então, o que é o nível 1 de suporte? Requer suporte. A gente vai ver que é um indivíduo, uma criança, que vai ter ali suas dificuldades, mas ela vai precisar só de um empurrãozinho ali, mas ainda assim será funcional. Tá? A gente vai ver que não é que não tenha prejuízo, o prejuízo a gente vê, é observável. E, às vezes, consegue se adaptar, tá? Mas a gente vai ver algumas pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, para iniciar conversas, precisa de muita intermediação do outro para manter os relacionamentos,
né, de estímulo para executar tarefas da vida diária, mas vai conseguir, com uma certa dificuldade, mas vai. Já o nível 2 de suporte, a gente vê aí um prejuízo um pouco mais marcante, tá? No nível de comunicação, no nível de interação, certo? E aí, a questão do nível 2, por que é importante, gente, a gente falar de níveis? Porque, para a gente sair um pouco do estereótipo, tá? Isso é muito importante, porque eu vejo muito isso. Alguns autistas do nível 1, por exemplo, por serem funcionais, são normais demais para serem autistas. A gente rotula as pessoas. A gente não pode fazer isso, porque senão nós estamos colocando um rótulo de incapacidade, né? E aí, se eu coloco um rótulo de incapacidade, eu não creio que aquela vida ela pode ser mudada. Eu não creio que com o estímulo adequado, correto, aquela criança ela pode se desenvolver, ela pode criar uma certa autonomia, independência. Então, por isso nós não podemos criar estereótipos, tá? Então, no nível 2, fica um pouco mais nítido esses prejuízos, né? A gente já vê assim mais dificuldade, aquela pessoa que, né, é mais difícil você colocar ela no meio das interações, mais restrita, não aceita muitas mudanças, mas às vezes é uma criança que se regula muito emocionalmente, ou seja, aceita, mas aceita com muito sofrimento, e que tem talvez mais rigidez, às vezes mais rigidez comportamental. Como assim? Na maneira de fazer e executar as coisas. As coisas têm que seguir um certo padrão, um certo jeitinho, um modo de ser. E aí é tão inflexível que não aceita muito bem que aquilo mude. Mas ainda assim, né, tem um suporte ali substancial, ou seja, precisa de mais suporte no cotidiano, no dia a dia, às vezes para fazer as coisas sozinho, pode ser que não consiga, precisa sempre de uma supervisão, mas ela vai conseguir com dificuldade também, mas vai precisar sempre de alguém talvez monitorando ali. Já o nível 3 de suporte, gente, é um nível que exige um suporte muito substancial, tá? Muito substancial, por quê? Porque é um nível que a gente vê mais prejuízos, tanto na comunicação quanto na interação, né? Então, talvez seja um indivíduo, uma criança, que sozinho, talvez, ela tem mais dificuldade para se adaptar ao cotidiano, ao meio, às situações, para executar tarefas do dia a dia, porque talvez possa não ser verbal, né? Ou seja, não fala, então necessita de pessoas que intermediam essa comunicação. Talvez sejam crianças que sejam mais difíceis para os pais saírem de casa com ela, seja por conta dessa rigidez, ou por alterações sensoriais, ou seja, não aceitar barulhos, sons agudos. Então, geralmente é um indivíduo que precisa de alguém ali o tempo todo com ele, tá? Mas o que é importante a gente saber? Gente, o nível de suporte ele pode mudar. Por isso que a gente não fala em grau, tá? A gente fala em nível de suporte. Então, se eu tenho um indivíduo no nível 1 de suporte e eu banalizo que ele é normal demais para ser autista e eu não estou ali disponível para a necessidade dele, ele pode piorar. Ele pode piorar e passar para o nível 2 de suporte, requerer mais suporte. Porque eu não tratou, aquela dificuldade, né, aumentou. Mas eu tenho um nível 3 que pode passar para o nível 2, quando você vai estimulando, faz a intervenção precoce, porque isso é muito importante, por isso que eu falei dos marcos do desenvolvimento, que a gente precisa estar atento, porque independente de diagnóstico, gente, se eu tenho uma criança que tem atraso, eu preciso intervir. Eu preciso estimular para que ela desenvolva aquelas habilidades que são esperadas para a faixa etária dela. Se ela não está falando, eu preciso que ela faça uma terapia fonoaudiológica para que ela consiga se comunicar. Sabe por quê? Não é só pela questão do atraso, é porque isso vai trazer limitações importantes para a vida daquela criança. E aí, talvez essa criança ela não vai ter muitas dificuldades emocionais, porque ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Então, é por isso que é necessário intervir. Mas com a intervenção, gente, esse nível de suporte muda, porque eu estou ensinando habilidades. O nosso cérebro, graças a Deus, essa máquina é perfeita, né? Porque, olha quem criou. Ele é plástico. Então,
Então, eu estimulo, o meu cérebro ele vai criando novas sinapses, novas comunicações, eu vou aprendendo coisas novas. E isso ocorre também no espectro, né? E aí eu posso ajudar esse indivíduo, inclusive, a ir superando essas dificuldades. Porque o objetivo é que ele se torne mais funcional, tenha mais autonomia, mais independência, para que ele conviva em sociedade. É? Nós não estamos falando de tornar eles pessoas típicas, porque isso não vai acontecer. Tá, gente? O autismo ele não é uma doença, isso é importante deixar claro. O autismo é uma forma de se desenvolver diferente. Tá? O cérebro daquele indivíduo ele se desenvolve diferente, ele tem uma maneira de ver o mundo que é diferente. É isso. Tá bem? Então, vamos lá. E ainda falando do autismo nível 1 de suporte, por que eu gosto de falar? Porque, às vezes, isso está mais presente do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Principalmente nos adultos. Porque, como a gente falou, o diagnóstico ele melhorou, né, dos anos 2000 para cá. E antes disso? Como é que ficavam as crianças autistas que nasciam? Antes né, na década de 90, 80. E aí? Estão na família de vocês, muitas vezes. E vocês não sabem. Ou sabem, mas muitos, olha só, muitos a gente olha como o estranho, o esquisito, o diferente, o sem noção. E a gente não vê que ali, por trás desses rótulos, existe uma pessoa que está dentro do espectro e também não sabe. E por quê? No nível 1 de suporte, gente, são indivíduos que muitas vezes eles falam, tá? Eles falam, eles conseguem trabalhar, estudar, mas eles vão ter suas manias, né? Vão ter os seus padrões de comportamentos mais restritos, mais rígidos, sabe? Às vezes é aquele cara que é muito certinho, que não aceita das coisas de forma diferente, que tem um jeito dele de fazer as coisas. E eu não estou falando, gente, de uma coisa que é simples, porque, obviamente, todos nós temos nossas preferências, tá? Mas isso, para um indivíduo, por exemplo, que é nível 1, isso traz muito sofrimento. E a gente vê que é uma reação muito desproporcional ao que normalmente a gente reagiria, a uma mudança, por exemplo. Né? Então, é muito rígido na forma de fazer as coisas. Tem que ter horário para tudo, as coisas têm que estar de um certo jeito. Na comunicação, é um cara que até fala. Pô, mas ele fala umas coisas meio sem noção. Às vezes não percebe que o outro está, né, na afetividade, é mais fechado, não demonstra emoção, meio assim. Esse é um nível 1 de suporte, gente, que é banalizado. Só que isso pesa muito. E uma coisa que é importante é que no autismo a gente vê a presença de muitas comorbidades. O que são comorbidades? São transtornos que co-ocorrem conjuntamente, tá? Ou seja, um indivíduo nível 1 de suporte, por exemplo, em função dessas limitações, ele pode vir a desenvolver outros transtornos, como ansiedade, como depressão, que eu falo que é o que eu vejo. Às vezes chega um indivíduo para mim totalmente depressivo. Tu vai investigar ali o histórico de vida, a depressão é só a consequência de uma vida toda cheia de prejuízos sociais, cheia de dificuldades sociais, de não conseguir se encaixar, de não conseguir se enturmar, de não conseguir estabelecer relacionamentos, de ser sozinho, de não conseguir expressar os sentimentos, de às vezes não saber lidar com a própria rigidez. E aí sofre demais. Por quê? A gente vive uma sociedade que tudo muda o tempo todo. Para os autistas isso é muito difícil. Então, parece leve, gente, mas não é leve. Para quem vive, não é leve. Para quem convive, é muito pesado. É uma carga pesada. Tá? Então, eu falo do autismo nível 1 porque, como eu falei, a gente tem as crianças, obviamente, nós temos visto a presença de muitas crianças. Mas, gente, as crianças cresceram, e principalmente os autistas que nasceram lá na década de 80, 90. A gente precisa olhar para eles também. Eles precisam serem encontrados, encaixados também. Né? E aí, quando eu falo isso, eu vejo. Por isso que é importante esse conhecer. Então, vem um indivíduo para mim com essas queixas e eu vejo que, na verdade, não. Nossa, olha só, quanta coisa. Aí, tu vai conversar com a esposa, com a mãe, com o tio. Tu vê ali
um histórico marcado por dificuldades de interação social, de comunicação, com padrões muito rígidos, com dificuldade de mudança, né? Então, isso é importante olhar também, tá bem? Então, vamos prosseguir, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, tiver alguma dúvida, levanta a mão, por favor, tá? Pode falar, irmão. Hoje, o Asperger ele está dentro do espectro autista. Vários transtornos que antigamente, né, o transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, eles foram englobados dentro do espectro autista. Então, o Asperger é autista. Mudou a nomenclatura, tá? Mudou só a nomenclatura. Hoje, o Asperger pode ser considerado o autismo nível 1 de suporte. Tá bem? É muito comum ter comorbidade, né? É quase a regra do que a exceção. A gente vê comorbidade dentro do espectro autista, assim como todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas nem todos vão ter, tá? O que pode ocorrer também, gente, é que muitos desses transtornos, eles têm características que são sobrepostas. Então, uma criança com autismo, por exemplo, ela pode ter muitas características que parecem ser do déficit de atenção, parecem ser hiperatividade. Por isso que uma avaliação é importante, para conseguir diferenciar. Pode ser que tenha? Sim. Mas pode ser que isso seja característica do próprio transtorno. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho crianças que têm alterações sensoriais muito importantes. Crianças que apresentam uma busca sensorial muito intensa. A gente ouve que o autista tem muitas crianças com hiperatividade, né? Ou seja, são muito sensíveis, não aguentam barulho, toque. Mas tem as crianças que, ao contrário, precisam, sentem a necessidade de tocar, de mexer, de correr. E aí essas crianças, elas podem parecer hiperativas. Podem parecer hiperativas, mas na verdade isso é só um padrão rígido. Aí eu tenho crianças que ficam lá na escola, chega para mim, né, o professor, meu Deus, mas ele corre o tempo todo, não para de correr, fica toda hora correndo em círculo e não se cansa. Aí eu vou olhar, ele é hiperativo. Ele pode ser que ele seja hiperativo. Mas, gente, esse é o ponto importante. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também não pode atribuir uma lista de diagnóstico para cada característica que a gente vê. A gente precisa saber diferenciar. E entender que, por ser um espectro, vai ter essa manifestação. Mas pode ser que exista também. Quando a gente vê que isso é de uma forma muito intensa e causa muitos prejuízos, além daquilo que o autismo explicaria, aí a gente pode pensar, sim, tá? Numa comorbidade, na presença de um outro transtorno. Tá bom, irmão? O autismo, a gente já, olha só, o autismo, ele... A partir dos 12 meses, a gente já consegue identificar. 1 ano. Tá? 1 ano a gente já consegue identificar. Hoje, no SUS, inclusive, todas as crianças que passam em consulta de pediatria, é obrigatório o rastreio para o transtorno do espectro autista, até os 2 anos. Tá? Todas. Então, em relação a isso, a gente precisa entender, falando de desenvolvimento, né? O autismo, obviamente, ele é um transtorno, né? As características já estão ali. Mas outras condições, talvez seja necessário esperar alguns anos para que a gente avalie. Inclusive, no sentido neurobiológico, é um cérebro que ainda não está maduro, né? Então, por exemplo, se eu for avaliar uma criança de 3, 4 anos para desatenção e hiperatividade, óbvio que ela vai ser, gente. Aquele cérebro não está maduro ainda. Ele não tem autocontrole, ele não tem autorregulação, ele não consegue controlar o próprio comportamento, né? Então, não é adequado fazer o diagnóstico nessa faixa etária, tá? Então, geralmente, a partir dos 4 para 5 anos, a gente já consegue pensar em comorbidade. Por exemplo, o déficit de atenção, é possível, sim. A partir dos 4 para 5 anos, porque esse cérebro já está mais desenvolvido, se desenvolvendo, né? A gente já consegue notar que as dificuldades, elas são muito marcantes, são em excesso. E aí, assim,
são pré-escolares, né? Então, geralmente, as crianças entram lá no jardim de infância. Então, os educadores eles já ficam de olho também. Então, a gente já consegue ver ali também. Quando é inserido, talvez, num grupo social. Então, a gente consegue notar ali a presença também de outras características. Por exemplo, o transtorno opositor desafiador. Criança que é dificuldade de lidar com regras, né? Não aceito não, não é muito difícil, enfim. Então, por volta dos 4, 5 anos, a gente já consegue pensar nessa avaliação para comorbidade, tá? Mas o autismo, a partir dos 12 meses, a gente já consegue fazer uma triagem de risco, tá bom? E fazer esse acompanhamento. Porque, independente de diagnóstico, aquilo que eu falei antes, a intervenção precoce. Eu tenho uma criança que tem atraso na fala, ela pode não estar dentro do espectro autista, ela pode ter só um atraso na fala. As crianças de pandemia apresentaram muito isso, gente. Desenvolvimento motor, tem atraso. Mas eu preciso intervir para ver se a gente vai ter uma resposta à intervenção ou se a gente vai ver outras características que vão se manifestar ao longo do tempo. Tá bom? Alguém tem mais uma dúvida a respeito desse transtorno? Porque eu quero entrar muito sobre a respeito dessa questão da igreja, que eu acho que vai ser importante para a gente, né? Pensar também, claro que a gente pode ir falando dessas características que vocês observam, mas vai ser interessante a gente falar disso. Sim, perfeito. Então, tá. Então, vamos lá. A gente fala de inclusão dentro do ambiente, né, de igreja, tá, gente? A gente precisa pensar em várias questões. Como eu falei lá no começo, a igreja, né, o culto em si, ele é um ambiente que é muito estimulante. São estímulos, assim, sensoriais muito importantes, né? No som, nas luzes, no falar, no toque, no abraço. Então, gente, dentro do TES pode ser muito desafiador, né? E é claro que, assim, a gente vai pensar em maneiras, a gente pode tornar esse ambiente o mais confortável possível, porque a gente sabe que não é possível mudar tudo, em função, né, do próprio atributo que é o culto, certo? A gente quer tornar aqui um lugar melhor para eles, mas não significa que a gente altere tudo. Então, a gente fala de acomodações sensoriais. A gente sabe que o autista tem alteração sensorial. O que são acomodações sensoriais? São ambientes em que esse autista ele pode buscar, né, talvez, se regular, se isso ocorrer. Por exemplo, autista que tem problema com sensorial, então, às vezes, o som, não digo do louvor em si, mas, às vezes, um instrumento ou algo do tipo pode gerar ali um incômodo, porque eles têm essa sensibilidade, então, gera, de fato, dor para eles, né? Então, a igreja pode pensar em formas de... Não é o que eu vou abaixar o volume, talvez. Ou posso também criar, talvez, com os instrumentos, técnicas, maneiras de fazer o som, ele ficar mais limpo, né? Com menos ruídos, menos agudos. Posso pensar. Mas eu também posso dispor de um lugar, né, em que as crianças consigam, os pais consigam ver o culto, mas que esse som ele não chegue, sabe, com tanta intensidade. Os abafadores de ruídos são muito importantes, né, para as crianças que têm isso, ok? As crianças que às vezes têm muita necessidade de correr pela igreja. Gente, uma coisa que é muito importante eu falar, às vezes vai ser muito difícil a gente falar não para uma criança que está dentro do autismo. Porque o que para a gente é muito óbvio, para elas não é óbvio. Tá? Para a gente é muito, assim, a gente consegue fazer essa inferência de, mas vai acontecer isso. E eles, muitas vezes, não conseguem fazer essa inferência, eles têm dificuldade de abstração. Eles têm a necessidade deles, então a gente precisa permitir. Se eu tenho uma criança que precisa correr, então eu preciso pensar. Se eu impedir essa criança de correr, eu vou criar um outro problema, porque essa criança pode entrar em comportamento aqui, né, em choro, em crise, eu não consegui lidar, ou os pais não conseguirem lidar, e esses pais talvez não conseguirem permanecer no culto. E eu creio, gente, que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que eles estejam aqui, que eles se sintam confortáveis aqui, e que eles venham cultuar, né, e sintam-se livres para isso. Então, eu preciso mudar o foco dessa criança. Para onde eu vou direcionar ela? Vou dar alguma outra coisa para essa criança, né, para ela se interter. Então, há crianças, por exemplo, que têm hiperfoco, né, que a gente fala que é hiperfoco, que é interesse restrito, na verdade. A gente pode usar isso a favor, tá? Inclusive, assim, eu acredito que as lideranças, né, que trabalham com crianças, com o Ministério Infantil,
possam ser instruídas, inclusive, a lidar com essas crianças também. A ajudar as famílias que aqui chegam para ser essa rede de suporte também. Porque eles precisam ter uma rede de apoio. Porque lá fora, gente, é muito difícil. E aí, quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de união. Rede é união. Vocês são rede de apoio para essas crianças e para essas famílias. E aí é não só atender a necessidade da criança, mas é da família também. Sabe por quê? Às vezes essa família, ela está cansada, ela está sobrecarregada, porque é a semana inteira, às vezes, lidando com uma rotina que é cansativa, com terapias, com profissionais, levando em médico, às vezes sem suporte de família, trabalho, se dividir, né? Então, eles precisam também encontrar aqui um lugar em que eles se sintam confortáveis e possa ter também esse descanso. Né? E aí, quando eu falei sobre o não, gente, a gente não pode reprimir as necessidades do autista. E, para isso, a gente precisa ouvir quem? As famílias e os próprios autistas. Quando eles puderem, obviamente, conseguirem expressar essas suas necessidades. Para que a gente encontre soluções. Eu não posso reprimir, eu preciso entender como que eu vou permitir que ele consiga atender aquela necessidade da melhor maneira possível. Sem que isso gere prejuízo para ele, sem que isso gere prejuízo aqui. Então, por isso que entender as características, gente, é importante, para que quando a gente vê, talvez, a gente não se assustar. Mas a gente entender que, essa criança está tendo uma necessidade diferente. Então, deixa essa criança. Vamos deixar. E aí, outro ponto. Uma coisa que é muito difícil dentro do TEA, gente, como eu falei, é a abstração. E igreja, gente, religião, sim. Na verdade, ter fé é uma coisa que é muito desafiadora para o autista. Sabe por quê? Ter fé é uma coisa inexplicável. Você não consegue. Como é que você explica que é ter fé? Como é que você explica para o autista que é concreto, que é literal, que ele tem que acreditar num ser que ele nunca viu, não sabe como que é? Olha como que isso é desafiador. Vocês têm noção? E aí, se nós queremos tornar a igreja inclusiva e acessível para todos, nós precisamos pensar em como nós vamos fazer para adaptar a linguagem, o evangelho, para que elas consigam entender. Para que elas consigam crer no Cristo que nós cremos. E eu falo isso porque, assim, por exemplo, na minha comunidade a gente vê isso. A gente vê crianças que, assim, às vezes a gente está ensinando, né, uma história que para a gente parece tão simples compreender, porque é tão soberana, é tão incrível ver ali as maravilhas que Deus faz, mas aí a criança vem e te lança um negócio assim, como assim? Não é possível um peixe engolir um homem? E aí, como é que você explicaria? Como que você explicaria isso para um autista, gente? É intencional? Não é. É uma dificuldade de fato que eles têm, tá? De fazer essa abstração. Porque a fé, gente, a gente sabe que é isso. É algo que transcende. É algo que não depende do nosso racional. Né? Não é racional. E eles, por serem muito concretos, muito objetivos, muito rígidos, eles acabam sendo, né, objetivos. Então, eles precisam, às vezes, ter uma explicação mais concreta. Então, como nós vamos fazer para adaptar, né, a mensagem do Evangelho para que eles creiam? Aí vem, né, esse treinamento do mistério. Nós precisamos usar exemplos, talvez, mais concretos, para mostrar para eles, sim, isso aqui, mas eu vou te mostrar aqui. Né? Um testemunho, um exemplo real, para que eles entendam isso. E, inclusive, explicar o que é fé, o que é crer, para que essa mensagem seja recebida por eles, para que a gente consiga preparar ali a terra. E, quando a mensagem chegar ali, ela vai encontrar, né, um lugar fértil e vai brotar. Então, é muito importante a gente pensar na forma como a gente está se comunicando. E lembra que eu falei que a comunicação não é só fala. Eu posso usar vários recursos. Eu posso usar vídeo, eu posso usar uma história, eu posso usar algo, inclusive, que aquela criança gosta, sei lá, um super-herói, enfim, para mostrar que, olha, como que é. Então, gente, olha só, deixa Deus usar vocês, a criatividade de vocês,
para que a gente consiga pensar em maneiras de fazer essa adaptação. Então, esse é um grande desafio, sim, mas eu creio que aqui Deus vai encontrar pessoas dispostas. Deus pode contar com vocês? Amém? Eu creio. Então, dentro da igreja, gente, e em diferentes contextos, por que é importante pensar nessas adaptações? Porque a gente tem crianças que entram muito em crise de comportamento, né, desregulação emocional. Então, a gente fala de gatilhos, né, para essa desregulação. O que a gente pode ver que acontece? Sobrecarga sensorial. Então, imagina uma criança aqui que ela não está suportando o som, ela não está suportando, né, o barulho. Ela vai se desregular emocionalmente, porque aquilo causa muito sofrimento para ela. Causa muito sofrimento. Então, pode ser que seja difícil dela ficar ali, permanecer naquele ambiente, ela chore, ela tampe os ouvidos, ela possa se bater, e aí isso já é mais preocupante, porque isso já está trazendo prejuízos a ela, ou bata no outro, ou grite. Quebra de rotina. E aí o culto, gente, isso é interessante para a gente pensar em adaptação também, para as crianças autistas, os pais, né, responsáveis, quem trabalha na escolinha, pensar nisso com as crianças. Sejam previsíveis naquilo que der. O culto, ele tem toda uma liturgia, né, uma forma de funcionar. Né? Claro que nenhum culto é igual. Sempre tem algo novo, algo diferente. Mas a estrutura ali, de como funciona, isso é importante. É importante a gente, eu não digo manter, o que der para manter, a gente vai manter. Mas quando isso não for possível, a gente ser previsível para a gente evitar que essa criança ou esse indivíduo, ele entre em crise, ele entre nessa desregulação emocional. Porque, de fato, eu tenho um exemplo de uma autista que é, inclusive, adulta, que ela veio para mim com uma crise de ansiedade muito intensa. E sabe o que desencadeou essa crise nela? Foi a troca de pastor da igreja. A troca de pastor da igreja, ela já estava acostumada, já era da rotina dela, lidar com aquele, né? Enfim, era o líder. E aí essa troca para ela foi muito sofrida. Né? Pensando nas outras pessoas que convivem com ela, todos aceitaram muito bem, entendem que isso faz parte, é um ciclo, mas para ela isso foi muito sofrimento e ela não conseguia mais ir, porque não era do jeito que ela estava adepta, acostumada, é a rotina, é o padrão repetitivo, né? Então isso causou muito sofrimento. Então, é preciso trabalhar essa previsibilidade, porque mesmo que eles tenham dificuldade de aceitar, de lidar, isso vai gerar menos sofrimento, porque eles já vão saber o que vai acontecer. Então, isso torna mais fácil a gente conseguir adaptar. Tá? E a espera prolongada também. Ocorre, gente, às vezes, né? Enfim, às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. Mas quando essa espera prolongada acontecer e a gente vê que isso está causando, a gente precisa pensar em maneiras para tirar o foco daquele indivíduo daquilo ali e ele consiga ter mais tolerância. Tolerância com essa espera. Porque senão isso pode, sim, causar muitos prejuízos emocionais. Situações de conflito, em função da dificuldade de comunicação, interação, os adultos ocorrem muito isso, por às vezes não conseguir expressar, estabelecer diálogos, comunicar, falar sobre os sentimentos. As situações de conflito em que precisam resolver coisas, isso também pode trazer crises emocionais. E ambientes novos. Por isso que a previsibilidade, ela se torna muito importante no autismo, gente. Muito. Então, essa é uma palavra-chave. Previsibilidade. Óbvio que não temos controle de tudo, mas naquilo que nós temos, que depende de nós, nós podemos tentar. Tá? Então, vamos adiante. Né? O reino de Deus, gente, é isso. Para que nós consigamos fazer que a justiça de Deus ela ocorra, que haja igualdade, a gente precisa pensar, eu estou oferecendo, né, ou possibilitando que as pessoas tenham as mesmas condições para que essa inclusão possa ocorrer?
né? Então, meu aluno lá da salinha, o que eu estou fazendo para promover essa igualdade? Para que ele também aprenda assim como os outros e que ele consiga estar ali próximo aos outros. Então, eu preciso flexibilizar, tá? Nós precisamos flexibilizar se a gente quer incluir. Nós precisamos sair um pouco da caixinha do que a gente está acostumado e pensar em necessidade. E eu falo muito isso. O Evangelho, gente, é sobre necessidade. Porque Jesus era isso, né? Quando ele encontrou com aquela mulher no poço, Jesus não perguntou de onde ela era, o que ela era, não é mesmo? Jesus só olhou para ela e viu que ela tinha uma necessidade, né? E todos sabem que, pela lei lá, né, pelos costumes, não podiam se falar. Os gentios, né, os judeus, não podiam. Olha só como Jesus vem para quebrar tudo isso. Porque Jesus ele estava preocupado com as necessidades. Então, quando nós pensamos em inclusão, nós precisamos pensar em necessidade. Qual é a necessidade que essa família tem, gente? Né? Essa família precisa de uma rede de apoio. Essa família não tem quem ajude a levar essa criança para a terapia. Essa criança não tem quem fique com aquela criança quando aquela mãe, né, precisa em algum momento do culto. Ouçam essas pessoas para que vocês entendam qual é a real necessidade delas. Isso é muito importante. Tá bem? Vamos lá. Pode passar, irmão, para a gente ir caminhando. E aí, por que eu falo isso? Porque mais do que a gente falar, é o que a gente vai fazer. Então, não adianta eu ver alguém e falar, Deus te abençoe, e ele está com fome e eu não der a ele de comer. Então, é importante. As nossas ações, elas dizem muito. Então, eu quero crer, acreditar que aqui, eu sei que para muitos isso pode ser uma grande novidade, e podem pensar, mas como eu vou fazer isso? O que eu vou fazer isso? Calma, gente. Todos nós temos os nossos dons, as nossas habilidades, e todos vocês, eu creio que vão ter a oportunidade de servir de alguma maneira. A questão é, vocês estão dispostos a entender para conseguir servir? Se sim, eu creio que Deus vai dar essa oportunidade a vocês. Mas o primeiro passo de tudo é a gente conseguir entender para a gente conseguir ajudar. Tá bem? Então, assim, eu corri um pouquinho, porque eu gostaria muito, né, da gente conseguir abrir aí para algumas perguntas, né, que possam ter surgido porventura aí. Ok? Alguém quer falar? Conheço. Sim, tá bem, tá bem. Irmãos, alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do que eu falei, né, sobre o transtorno, sobre alguma dúvida, quem talvez, às vezes nem sobre o contexto de igreja, mas quem é educador, muitas vezes, quem tem alguém na família e queira perguntar algo, tá? Você quer um microfone? Nós trabalhamos com crianças, né, em relação ao treinamento funcional. E no treinamento funcional, nós temos músicas, assim também como o ambiente de igreja. E assim, como você indicaria para a gente? Nós temos hoje 2 crianças e assim, elas até se enturmam bem. A mãe deu até já um testemunho para a gente, dizendo que já evoluiu muito, ela já sentiu bastante diferença e a gente fica muito feliz. Mas assim, como a gente pode melhorar, né, em questão dessa da música, que tem algumas que tem essa sensibilidade maior, e outros, assim, se eles necessitam de um professor, né, exclusivo ali para eles, ou se esse ambiente mesmo com mais crianças, como a gente pode estar melhorando? Isso vai depender da necessidade. Por isso que a gente precisa entender o perfil, né? Porque a gente vê que são crianças que, assim, têm dificuldades diferentes.
Eu tenho uma criança, às vezes, que tem muita dificuldade de se comunicar, mas eu tenho outra que é muito falante, muito ativa. Então, eu posso usar essa criança, inclusive, para que ela ali, além de eu conseguir estabelecer uma comunicação, uma interação, eu coloque ela numa função. Por exemplo, eu uso a hiperatividade dela para ela ajudar o coleguinha a fazer um exercício, por exemplo. Isso é importante, a gente entender que essas crianças, elas também têm aqui função dentro do reino de Deus, na sociedade. Tá? Então, eu olho para ela e vejo, gente, não só a dificuldade, mas eu vejo também o que ela tem de habilidade preservada. Né? O que ela tem? Então, eu posso usar isso a favor dela. Não necessariamente ela vai precisar de um professor o tempo todo com ela, a não ser que, de fato, ela não consiga, né, executar, talvez, os movimentos. Então, ela precisa, de fato, de uma instrução mais direcionada ali, e aí, talvez, sim. Mas, às vezes, eles mesmos, entre eles, podem se ajudar, e vocês podem ir direcionando e dando essa orientação. Né? E aí, com a música, inclusive, ensinar o outro para sinalizar, quando estiver gerando algum incômodo, a se expressar, eles mesmos se ajudarem em relação a isso, né? De, opa, tá alto, opa, quer mudar, entende? É criar esse ambiente também que, inclusive, facilita a interação entre eles mesmos. Tá bem? Amém? Eu tenho um autista de 5 anos, ele se comunica hoje de forma adequada, mas eu ainda não consigo obter dele informações mais específicas. Como foi o seu dia na escola? Qual atividade você fez? Né? Se ele caiu, às vezes ele chega, eu só sei que ele está machucado porque na hora do banho ele sente. Então, assim, tem uma tolerância à dor muito diferente, né? Identificar, ele fez uma cirurgia recente e logo em seguida ele teve um problema intestinal, nós precisamos ir à emergência. Então, assim, eu não consegui identificar que ele estava com dor, mas ele estava com muita dor. Então, assim, que maneira que eu posso ajudá-lo a se comunicar nessa parte? Lembra que eu falei que comunicação, linguagem não é só fala? Então, às vezes pode ser que para ele, pode ser muito difícil criar, tá, uma resposta, uma frase, um contexto para responder à tua demanda. E às vezes pode ser que ele não tenha um repertório também de vocabulário, enfim, para te dar essa resposta, né? Mas aí a gente precisa pensar em comunicação alternativa. Como? Eu posso usar recursos visuais, eu posso usar uma história, eu posso mostrar para ele algo que já é do cotidiano dele, para ensinar aquilo, e inclusive ser um pouco mais objetiva. Ao invés de fazer perguntas abertas, fazer perguntas mais fechadas, de como que foi o seu dia, né? Filho, você caiu? Sim ou não? Me mostra. Entende? Dá a opção para que vá ampliando esse repertório de resposta, porque às vezes ele pode ser que ele não consiga te dar exatamente da forma como você quer, né? Mas se você talvez criar uma forma dele conseguir ir adaptando isso, talvez ele consiga. Por exemplo, em relação à dor, ele não fala, mas você vê que tá machucado, né? Então, criar talvez maneira para que quando ele se machuque, não ele fala, mas talvez ele mostre. Ele aponte, ele traga, enfim. São pontos que a gente vai fazendo. E aí, por isso que pensar, eu falo que a linguagem é um pântano, né? Porque é um mundo, gente. E a gente não dá para pensar só em fala, né? É gesto, é o simbólico, é o visual, é a narrativa, a história, enfim. Então, usar esses recursos para ampliar esse repertório dele, tá? Para que ele consiga se expressar melhor, tá bom? Bem? Alguém mais? Larissa, hoje a gente tem aí os ajudantes, assistentes terapêuticos, né? Não sei qual a nomenclatura usada hoje em dia, nas escolas, nas salinhas, né? Nas salas. Você acha relevante existir nas igrejas, né? As professoras das crianças, né? Das igrejas,
terem essa formação, assim, a igreja investir nesse sentido? Eu acredito que sim, tá? Não que a gente esteja se mudando lá fora, gente, mas é uma das maneiras que a gente pode atender a necessidade, né? De entender o que aquela criança precisa. Então, sabe por quê, gente? Eu sei que dentro de sala de aula é muito difícil para um professor lidar com, sei lá, 10, 15 crianças, né? E imagina se dentro dessa sala ele tem 2, 3 crianças com um desenvolvimento que não é típico, que precisam de mais suporte, que precisam de mais atenção. Então, o que pode acontecer, né? Esse professor ele acaba tendo dificuldade de se dividir, né? Tendo muito mais atenção para um e não conseguir dar para outro. Então, talvez isso sim possa ser de grande valia para dar esse suporte. Claro que aí vocês vão analisar o perfil de cada um, de quem realmente precisa, né, desse acompanhamento mais específico, de ter alguém ali perto, entende? Então, eu acho super válido, inclusive é uma das formas que a gente tem para conseguir dar assistência, tá? Alguém mais gostaria de perguntar algo, gente? A irmã? Eu queria saber a quem a gente deve, assim, um profissional que a gente deve ir primeiro quando se tem desconfia de que a criança tem algum comportamento que te faz pensar se ela pode ter ou não aspecto, tanto criança quanto adulto. Porque hoje a gente tem tantos profissionais na área e a gente fica meio perdido sem saber quem eu vou primeiro, sabe, para poder investigar. Então, geralmente as crianças, os bebês, é muito importante em consulta pediátrica, né, conversar com o médico a respeito dessas características, né, se estiver observando algo, porque ele vai encaminhar para um especialista, que pode ser um neurologista ou um psiquiatra infanto-juvenil, tá? E para os adultos é a mesma coisa também, neurologista ou um psiquiatra infanto-juvenil, são as pessoas mais indicadas para fazer o diagnóstico, tá? E habilitadas. Existem outros profissionais que também fazem esse diagnóstico, fazem a avaliação. Até porque, geralmente, isso ocorre de forma multidisciplinar. Muitas vezes o médico, né, o neurologista, o psiquiatra, às vezes ele necessita de uma avaliação um pouco mais detalhada, mais aprofundada, para que ele consiga fechar, de fato, aquele quadro. Então, ele vai recorrer, talvez, a um fonoaudiólogo, ele vai recorrer a um psicopedagogo, ele vai recorrer a um neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica, um rastreio. Para quê? Para que ele tenha dados mais precisos e consiga, de fato, fechar aquele diagnóstico e excluir outras comorbidades, outras condições, diferenciar de outros transtornos, ou ver se tem outros transtornos associados, se tem prejuízos, né? E, inclusive, propor um tratamento mais eficaz, tá? Mas, normalmente, esses são os mais indicados. Tá bom? Psiquiatra e neurologista. Se houver necessidade, ele vai sim estar encaminhando para os outros profissionais para fazer um outro tipo de mapeamento, para auxiliar no diagnóstico. Tá bem? Boa noite. O encefalograma, ele é um exame que ele é necessário para ter o diagnóstico do autismo? Não, gente, porque hoje, assim, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, não existe nenhum exame, tá, que feche diagnóstico. Eletroencefalograma, ressonância magnética, exame de sangue, não existe. Por que não existe? Porque nós estamos falando de uma deficiência não visível. É no desenvolvimento do cérebro. Então, como que isso vai se apresentar? Não vai se apresentar de forma física, entende? Ele vai se apresentar através de características. Esse é o principal. Tá? O que às vezes pode ocorrer é às vezes a gente fazer alguns exames, por exemplo, testes genéticos, né, soma, enfim, para ver se às vezes existem, né, ali síndromes genéticas associadas, por exemplo, nesses casos são indicados. Ou quando a gente tem outras hipóteses, por exemplo, crianças que apresentam epilepsia, aí a gente faz um eletroencefalograma. Mas se esse não é o caso, não é essa a indicação. Não tem nenhum exame que vá te dar esse diagnóstico. Tá? Os exames, muitas vezes, eles são para investigar e mapear o perfil daquele indivíduo.
né? Às vezes de comorbidade, doença, ou perfil cognitivo, perfil emocional, tá? Mas não necessariamente para fechar o diagnóstico. Ele é clínico, que a gente fala, né? É baseado na apresentação de sinais e sintomas, tá bem? Larissa, em relação à estrutura do culto, em relação à igreja, existe assim alguma liturgia que você já possa ter conhecido em alguma outra igreja que é mais fácil para a criança ou para o jovem que tem espectro autista se adaptar? Por exemplo, que eles possam... Vou dar um exemplo. Que a criança possa subir para o culto infantil antes do louvor, por exemplo, para quem tem sensibilidade ao som. Aí, você conhece algum tipo de liturgia ou de estrutura de culto que facilita essa adaptação? Então, não existe assim, uma estrutura, né, específica. Porque, até por a gente estar falando de espectro, a gente não vai saber se, às vezes, aquela adaptação vai se adequar. Então, são mudanças que a gente vai vendo de acordo com a comunidade que está ali, né? Então, eu posso, por exemplo, inclusive, fazer essa adaptação. Inclusive, eu já vi igrejas que já fizeram isso, por exemplo, de iniciar, né? Antes, já as crianças não ficar esperando o momento do louvor para ir para a sala, mas lá mesmo eles fazerem o culto kids, né? Que fala, o momento deles, né? Para que eles também tenham essa oportunidade, mas também não fiquem expostos, talvez, a esse tanto de estímulo. É possível, né? Culto, no final do culto, por exemplo. As crianças, por exemplo, às vezes o culto está programado para terminar num certo horário, às vezes não termina, e aí, às vezes, essa questão da espera é possível. E aí, isso vai muito dessas mudanças. Como isso pode gerar menos incômodo, entende? Menos gatilho. E esse é um exemplo, né? A questão da sala, a questão, talvez, de colocar, talvez, monitores, pessoas responsáveis pelas crianças que, às vezes, não ficam sentadas, e, às vezes, a gente não consegue, né? Então, a gente coloca pessoas para estar supervisionando, por exemplo. Entende? Então, são essas adaptações que a gente vai vendo de acordo com o que está acontecendo dentro da comunidade, tá? Mas não existe, assim, uma estrutura específica, tá bem? Pode uma criança agir fora de um padrão que para nós seria normal, como, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, em um momento de felicidade, ao invés dela sorrir, brincar, ela te tacar um objeto ou querer te morder para expressar aquela felicidade dela. Isso é um indício ou um padrão só? Assim, pode, as crianças com espectro podem fazer isso, mas as crianças típicas também. Sim. Porque, por exemplo, uma criança com 2 anos, ela não tem autocontrole nenhum. Aquele cérebro ali, gente, é sem freio. Então, ela ainda não tem um controle emocional. Então, ela vai se frustrar muito fácil em determinadas situações. Então, ela pode ter, sim, esses comportamentos. A diferença é que, assim, dentro do espectro, a gente vê isso de uma forma muito intensa, em que a gente, às vezes, não consegue nem acalmar a criança. A gente não consegue lidar com aquilo ali, tu não consegue manejar. Não é algo, assim, pontual, entende? É algo que é muito persistente e, às vezes, por coisas mínimas. Quer dizer, que para a gente, né, aquilo pode ser mínimo, mas para ela pode ser algo muito frustrante, muito irritante, e ela não conseguir lidar com aquilo, gerenciar as emoções e ela reagir dessa maneira. Às vezes, por não ter um repertório também de comunicação, não saber, né, expressar na relação da linguagem, e aí é a forma que ela tem de descarregar a raiva dela ali. Tá? Obviamente é um sinal, mas a gente olha isso como um sinal, a questão da agressividade, quando isso ocorre de maneira muito exacerbada, em diferentes ambientes. Com os pais, com outras pessoas, na rua. A gente vê que, assim, é muito difícil o controle. Eu digo no sentido de, em vez dela ficar... um ambiente que a situação que era para ela ficar feliz, rir, brincar, e ela agir dessa forma. Morder, agredir. É importante olhar. Por quê? Aí você precisa entender, será que isso é pontual ou, de fato, é algo persistente? O que vai diferenciar é isso, porque há crianças que podem apresentar isso também. Mas as crianças dentro do espectro, por exemplo, se houver uma quebra de rotina, por exemplo, ou algo que estava ali, que não estava previsível, ela pode se desregular e acontecer isso, sendo que você esperava que ela ficasse feliz. Né? Mas o que aconteceu para que ela agisse dessa forma, entende? Entendi. É possível. Larissa, dentro daquela pergunta que eu te fiz, do assistente terapêutico,
eu conversando com uma mãe na escola dos meus filhos, ela paga, né, uma assistente terapêutica para o filho, e eu achei que fosse só isso, assistente terapêutico, e acabou. E ela disse que eles passam por uma supervisão, né, de tanto em tanto tempo, não sei com que frequência isso acontece, que segundo essa mãe, não funciona da maneira que tem que funcionar se não existir essa supervisão. Então, aqui, trazendo para a igreja, né, digamos que aqui a igreja invista e aí forme 2 pessoas do Ministério Infantil, por exemplo, em assistente terapêutico. Isso já basta ou, de fato, essa supervisão é necessária para poder ter resultados reais? Então, essa supervisão geralmente é importante, né? Porque ali, assim, às vezes aquele indivíduo está dando assistência para aquela criança em específico ali, mas aquilo pode mudar, né? E aí também, qual é a formação daquele indivíduo? Entende? Então, assim, a supervisão não é que ela seja obrigatória, ela é necessária. Se eu quero ter um trabalho mais efetivo, com mais resultados. Eu falo isso hoje porque, assim, hoje no município a gente tem, e eu vejo que tem muitos monitores que estão sofrendo e não conseguem permanecer no cargo. Por quê? São pessoas que nunca tiveram contato com autismo ou com, né, um desenvolvimento atípico, e quando vêm com aquela realidade, eles não sabem o que fazer. Porque, além de não ter formação na área, eles caem ali de, opa, é isso que eu tenho que fazer. E cadê o suporte? Entende? Então, é necessário, tá? Para que consiga dar assistência àquela criança. É importante, sim, tá bom? Desculpa. Os monitores das escolas públicas normalmente fazem o concurso e, de fato, eles não têm especialização nenhuma, né? E aí, eu digo o profissional que fez a formação de assistente terapêutico, só que, mesmo assim, precisa dessa supervisão. E aí, é necessário, né? E aí, qual o profissional indicado, qual a formação que esse profissional que vai fazer a supervisão tem que ter? Geralmente, formação em análise do comportamento, né? Que hoje é uma das, vamos dizer assim, a ciência mais indicada para trabalhar dentro do espectro. Então, geralmente, os ATs, né, eles trabalham dentro dessa linha. Então, é importante fazer supervisão com os supervisores, que a gente fala que supervisores ABA, né? Que é análise do comportamento. Tá? Geralmente é nessa linha, tá bom? Alguém? Bom, gente, é isso. Olha, se porventura tiver alguma dúvida ou deu vergonha aí de perguntar ou falar, depois a gente pode se falar, tá bem? Eu queria, então, passar minha palavra, né, para o pastor, e queria agradecer a todos que permaneceram aí até o final, tá bom? Muito obrigada e que Deus abençoe todos vocês. Amém?